musicista e toco contrabaixo. Sou a Tainá, violonista do duo Bruta. Nós duas formamos o duo Bruta, que é um duo instrumental de contrabaixo e violão. No nosso repertório, nós tocamos principalmente músicas de compositores e compositoras brasileiras, tanto da música popular quanto da música erudita, e também composições nossas. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esses dois instrumentos, suas origens e também os principais estilos musicais em que são usados. Também vamos falar sobre algumas técnicas e possibilidades sonoras e como o duo Bruta trabalha o som desses dois instrumentos em conjunto. O contrabaixo é um instrumento que surge na Europa por volta do século XV. Ao longo dos anos, sua construção foi se transformando e o instrumento passando por variadas formas, tamanhos, números de cordas, até se consolidar por volta do século XVIII no contrabaixo que conhecemos hoje. É um instrumento de som grave e sua origem remete ao violone, que é o instrumento mais grave da família da viola da gamba. A sua construção continuou se modernizando e hoje existem vários formatos diferentes de contrabaixo, como o baixo vertical elétrico, o contrabaceto, o baixolão, inclusive o baixo elétrico também surgiu como uma alternativa ao contrabaixo acústico. A história mais defendida pelos historiadores é que o violão é derivado do alaúde árabe e que foi levado para a Península Ibérica através das invasões muçulmanas. Mas foi na Espanha, a partir do século XVIII, que os luthiers, como o famoso Antônio Torres, começaram a construir violões muito parecidos com os violões que a gente tem hoje em dia. Grandes nomes surgiram nesse país, como por exemplo o Fernando Sor, Dionísio Aguado, também o Francisco Tárrega, foram nomes que inovaram a didática desse instrumento. Já no século XIX, nasceu o espanhol Andrés Segovia, que foi um dos violonistas mais importantes de todos os tempos e que ajudou a popularizar o instrumento nas salas de concerto e programas de televisão. O contrabaixo é um instrumento muito versátil, é utilizado em diversas formações musicais. Na orquestra, seu uso é muito importante, tanto rítmica e harmonicamente, sendo muitas vezes o alicerce de uma composição. É usado também em pequenas formações, em música de câmara, como solista e também na música popular. É um instrumento muito característico de estilos populares como o blues, o jazz, o tango, a bossa nova e a salsa. O violão é um instrumento usado em diversos estilos musicais. É muito presente na música erudita e como solista de orquestra. Na música popular, é muito utilizado também na sua versão com cordas de aço. Também é presente em muitos estilos da música brasileira, como por exemplo o samba, o choro e também a bossa nova, entre outros. Na música popular também encontramos o violão de 7 cordas. O contrabaixo é tocado com o arco ou com os dedos. No duo Bruta, nós aproveitamos o som das arcadas em muitas melodias do repertório brasileiro, especialmente nordestino, como em baiões e maracatus. O violão surgiu no Brasil no século XIX com os europeus e rapidamente se popularizou junto ao surgimento da música popular brasileira. Foi um instrumento muito marginalizado nos séculos passados, mas com o tempo ele encontrou seu espaço, inclusive nas salas de concerto. Muitos compositores e violonistas foram importantes para a história do violão no Brasil. Podemos destacar Villa-Lobos na música erudita, também Vila Hermano Reis, pioneira em registros fonográficos, criando discos somente com o registro de violão. Também tivemos o Garoto, grande compositor, que foi responsável por modernizar a linguagem violonística. E tivemos também Baden Powell, que trouxe a abordagem rítmica da música afro-brasileira. Na geração nova, podemos destacar Amando Costa no violão de 7 cordas, que tem um jeito único e muito criativo de tocar. Também Marco Pereira, que inovou, criando métodos de harmonia e levadas brasileiras para violão.
das técnicas mais tradicionais de pizzicato e arco, outros sons podem ser explorados no contrabaixo, como ruídos, percussões, utilização de outros materiais, como papel, baquetas, pedras, varetas, ou o que a criatividade permitir. No Duo Bruta, exploramos alguns sons assim no nosso último trabalho de composições que lançamos no formato de um EP visual. No violão, também há a possibilidade de utilizar sons diferentes, como com objetos nas cordas e ruídos. E além disso, existem várias possibilidades de afinação das cordas, como a que foi usada na música Revida, com as cordas afinadas em Ré, Dó, Sol, Ré, contando de baixo para cima.